Olá, professores. Eu sou a professora Rutineia Cristina Martins e hoje vamos falar das diretrizes curriculares nacionais para a educação indígena, a resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 3 de 1999, e o parecer do CNE-CEB 14 de 1999. Então, nós temos aqui educação indígena como uma modalidade de ensino, um tipo de educação que perpassa a educação infantil, fundamental e ensino médio. Então, o que a Constituição nos diz sobre a educação indígena? São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ou seja, nós adquirimos a terra, o índio já nasce proprietário da terra. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e os processos próprios de aprendizagem. O que são as línguas maternas? É, Tupi, Guarani, é a língua falada na aldeia, a língua natural indígena e não a língua portuguesa. É um ensino bilíngue. O Estado tem a função de proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das culturas também de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, todos compõem esse processo civilizatório. O indígena, o dono da terra, os portugueses, colonizadores, os negros escravizados que vieram à força da África e os diversos povos, os imigrantes que vieram no final do século XIX para o trabalho na lavoura, os fugitivos de guerra, hoje até os refugiados. Então, há de se proteger as manifestações culturais de cada um. Sendo assim, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. E nesse momento falamos especificamente da contribuição do indígena. Então, de onde parte a organização de uma escola indígena? Que elementos básicos precisam constar na sua organização, na sua estrutura e no seu funcionamento? Sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que se estendam por territórios de diversos estados ou municípios. Como já disse, a terra é deles, ela pode se estender aí por diversas localidades. Exclusividade de atendimento a comunidades indígenas, como já dissemos, é uma modalidade de ensino, então ela é própria para aquele povo. Ensino ministrado em línguas maternas das comunidades atendidas, como uma forma de preservação da realidade sociolinguística de cada povo. Sócio, que é relativo àquela sociedade. E linguística, a língua, a linguagem que se fala ali. E a organização escolar própria do indígena. Né? Que muitas vezes é diferente da escola regular que conhecemos. Como se cria a escola indígena? A escola indígena será criada em atendimento à reivindicação ou por iniciativa de uma comunidade interessada. O que é a reivindicação? A comunidade solicita ao poder público que haja uma escola de acordo com os costumes e os hábitos de seu povo, ou com a anuência da mesma, ou seja, tanto a comunidade pode solicitar, como o próprio poder público pode propor a criação de uma escola indígena e ter a anuência ali da direção daquele povo, né? Porque eles têm um chefe, eles têm uma hierarquia dentro da sua aldeia e essas pessoas devem dar a anuência ao poder público para que se criar essa escola. O que é a anuência? O consentimento, a autorização, respeitadas as suas formas de representação, ou seja, como eles constituem seus chefes e seus representantes.
O que se deve considerar na organização da escola indígena? As estruturas sociais, ou seja, maneiras, seus hábitos, costumes, suas práticas culturais, socioculturais e religiosas, suas formas de produção de conhecimento, que são diferentes das nossas, né? Perpassam muito pela tradição oral, os costumes passados de pai para filho, processos próprios e métodos de ensino e aprendizagem. Será que para o indígena a mesma pedagogia utilizada fora da aldeia é válida? Pode ser válida, mas eles têm as suas maneiras também de transmitir os conhecimentos às novas gerações. As atividades econômicas se baseiam na caça, na pesca e atualmente até em outras atividades. A necessidade de edificação de escolas que atenda aos interesses das comunidades indígenas e não de uma escola que deva atender o interesse geral. O uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena. Então, cada escola indígena é única e os materiais devem ser produzidos para ela de maneira única também. Porque cada comunidade é uma nação. Ainda que hajam poucas no país, mas cada comunidade pode ser considerada uma nação indígena. E como seria a normatização dessas escolas? As escolas indígenas, respeitados os preceitos constitucionais e legais que fundamentam a sua instituição e normas específicas de funcionamento, editadas pela União e pelos Estados, desenvolverão suas atividades de acordo com o que é proposto nos respectivos projetos pedagógicos e regimentos escolares. Ou seja, ela tem as suas particularidades, mas a regra é a mesma. Uma escola ela tem o seu regimento, que fala da sua estrutura, e tem a sua proposta pedagógica, que diz respeito ao que é ensinado. Mas como que seria isso para os indígenas? Organização de atividades escolares, independentemente do ano civil. Ou seja, independente se começar em janeiro e terminar em dezembro, é de acordo ali com as atividades da comunidade. Então, o ano começa para todo mundo, o ano letivo em 7, 10 de fevereiro, 1º de fevereiro. Para cada comunidade, ela vai começar de acordo com a sua realidade, com o seu calendário, com os costumes ali daquela tribo indígena, respeitando ali as economias sociais, culturais, religiosas. E esses períodos, né, todos têm ali pela LDB que respeitar 800 horas por dia, por ano, né, 4 horas por dia. A duração do indígena ela é diversificada dos períodos escolares, porque ela vai se ajustar às condições específicas próprias de cada comunidade. Então, pode durar mais, pode durar menos. O aluno, de repente, não precisa ter aquele modelo de entrar na escola às 7 horas, sair 11h30, por exemplo, é de acordo com o que é proposto lá e se ajusta isso às normas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Constando tudo isso no regimento escolar. Qual é o embasamento da proposta pedagógica da escola indígena? A Lei de Diretrizes e Bases Curriculares Nacionais, referentes a cada etapa da educação básica, né? Infantil, médio, fundamental. As características próprias das escolas indígenas em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo indígena, as realidades sociolinguísticas em cada situação, os conteúdos curriculares especificamente indígenas que devem ser ensinados, por isso é uma escola diferente, e os modos próprios de constituição do saber e da cultura indígena. Por fim, o que embasa a proposta pedagógica indígena é a participação da sua comunidade ou do seu povo indígena. Como que é a formação dos professores? São orientadas pelas diretrizes curriculares nacionais e essa formação será desenvolvida no âmbito das instituições formadoras de professores. Será garantida a esses professores, aos professores indígenas, a sua formação em serviço. E quando for o caso,
essa formação ela vai se dar ao mesmo tempo que a sua escolarização. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é formado, ali, de uma maneira geral, ele é preparado para o trabalho na comunidade indígena. Os cursos de formação de professores indígenas, eles darão ênfase à constituição de competências referenciadas em conhecimentos, valores, habilidades e atitudes na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação de currículos e programas próprios, na produção de material didático e na utilização de metodologias adequadas ao ensino e pesquisa. Então, por vezes, o professor não teve ali na sua formação inicial, como eu não tive, o preparo para o trabalho na educação indígena, mas, se necessário, o poder público que oferta essa educação indígena, ele deve formar o seu professor para tal, ele deve oferecer esses conhecimentos, mesmo que ele esteja em serviço. Então, mais a atividade docente, ou seja, profissional de professor na escola indígena, ela deve ser feita prioritariamente por professores indígenas, de preferência ainda daquela etnia que está sendo solicitada ali aquele trabalho. Se não, de outra etnia, e se não, um professor que não é indígena. E na educação infantil, como é que fala, né? Tanto dessa formação como na educação infantil. O professor de escola indígena que não satisfaça as exigências da resolução, vamos pensar que é um professor que não é da comunidade, mas que se presta esse trabalho como qualquer outro, ele tem que atender as exigências do que está sendo proposto. Senão, ele vai ter garantida a continuidade do exercício do magistério pelo prazo de 3 anos, para ele se ajustar. Se ele não se ajustar, ele vai buscar a formação requerida. Ou seja, ele tem o tempo certo aí para ele conseguir ser formado na escola indígena, com esses costumes, com esse direcionamento. Ele tem 3 anos para isso. E a exceção é o próprio professor indígena. Por quê? Ele já está no meio e o sistema de ensino vai permitir que ele adquira a formação requerida já no trabalho, em serviço. E a educação infantil, ela vai ser oferecida de acordo com as características da comunidade. Aquela comunidade que achar que a criança pequena deve permanecer no seio da família, ela não vai oferecer educação infantil. Eles têm essa liberdade. A obrigatoriedade é como ensino fundamental. Quais as competências da União frente à educação indígena? Legislar privativamente sobre a educação escolar indígena. O que é esse privativamente? Entender o seu particular. Definir diretrizes e políticas nacional para essa educação. Apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento de programas de educação intercultural das comunidades indígenas, no desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa, geralmente em parceria com universidades, com a participação dessas comunidades para acompanhamento e avaliação dos respectivos programas. Ou seja, a lei garante que tudo que se faz para a educação indígena tem a participação das populações indígenas, ou seja, eles não recebem uma educação goela abaixo, sempre com a sua participação. Então, compete à União também apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino na formação de professores indígenas e do pessoal técnico especializado. Mais competências da União. O que mais a União, na figura do Ministério da Educação, precisa fazer por essa modalidade de ensino? Criar ou redefinir programas de auxílio ao desenvolvimento da educação de modo que atenda às necessidades dessa escola indígena, orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações na área da formação inicial e continuada dos professores indígenas. Claro que isso é num contexto macro, né, e não lá em loco, na própria escola, no município. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado, destinado às escolas indígenas. Mais uma vez, isso se faz em colaboração com as universidades.
E os estados? Quais as competências? Junto à educação indígena. Responsabilizar-se pela oferta e pela execução da educação escolar indígena, diretamente, ou seja, dentro do próprio sistema estadual de ensino ou por meio de colaboração com os municípios. Regulamentar administrativamente as escolas indígenas nos respectivos estados onde elas se situam, integrando as comunidades próprias e autônomas específicas do sistema estadual. Ou seja, ela tem a sua legislação específica, mas ela tem a mesma autonomia que as demais escolas. Prover as escolas indígenas de recursos humanos, ou seja, professores, funcionários, materiais e financeiros para o seu pleno funcionamento. Estão vendo? Os mesmos direcionamentos que a escola regular, não indígena. Instituir e regulamentar a profissionalização e o reconhecimento público do magistério indígena, a ser admitido mediante concurso público específico. Então, não é qualquer concurso que a pessoa presta que ela pode assumir aulas na escola indígena. Promover a formação inicial e continuada dos professores indígenas é uma tarefa do Estado, cada estado da nação. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado para uso nas escolas indígenas. O livro didático da cidade vizinha pode ser utilizado? Não, o que é utilizado é o material que está de acordo com a cultura indígena. E mais competências ali, não só do Estado, enquanto o governo estadual, mas do Conselho Nacional Conselho Estadual de Educação, que é um órgão fiscalizador. O que ele precisa verificar? Estabelecer critérios específicos para a criação e regularização das escolas indígenas e dos cursos de formação de professores indígenas, autorizar o funcionamento dessas escolas e reconhecê-la, ou seja, fazer com que a sua oferta do seu ensino seja legítima, regularizar a vida dos alunos indígenas quando for o caso, porque em muitos casos há uma discrepância no currículo, né? Porque tem o currículo indígena. Então, o Conselho Estadual de Educação ele tem que validar os históricos escolares desses alunos que vêm das escolas que ficam nas comunidades indígenas. E as competências dos municípios? Os municípios poderão oferecer educação escolar indígena em regime de colaboração com os respectivos estados, desde que tenham constituído em sistemas de educação próprios, ou seja, municípios que têm autonomia, disponham de condições técnicas e financeiras adequadas e contem com a anuência das comunidades indígenas interessadas. O que é essa anuência? A comunidade tem que concordar. Não adianta um prefeito fazer isso como uma medida eleitoreira se a comunidade não concordar. As escolas indígenas, atualmente mantidas por municípios que não satisfaçam as exigências anteriores, passarão, no prazo máximo de 3 anos, à responsabilidade dos estados, ouvidas as comunidades interessadas. Se as comunidades não estiverem satisfeitas com o trabalho realizado pelo município, em 3 anos, se ele não se adequa às exigências da própria comunidade, ela passa a responsabilidade dos governos estaduais. E como que é o planejamento, a parte pedagógica da escola indígena? O planejamento da educação escolar indígena em cada sistema de ensino deve contar com a participação de representantes de professores indígenas, de organizações indígenas e de apoio aos índios. Ou seja, não é só a escola, não é só o pedagogo, o leigo nessa questão, mas tem uma participação aí de vários interessados, de universidades e de órgãos governamentais. Então, tanto pessoas da comunidade como pessoas que fazem parte do governo tem aí que encontrar um caminho comum. E o financiamento, quem paga essa escola indígena? Quem paga aquilo que custa, né? Aplicam-se às escolas indígenas os recursos destinados ao financiamento público da educação. Então, o que se diz? Que as necessidades específicas da escola indígena serão contempladas por custeios diferenciados na alocação de recursos referidos aí
na própria legislação, ou seja, aquilo que é diferente, que tiver um custo diferenciado em relação às demais escolas, vai se buscar nos estados, na União, o próprio financiamento. E para finalizar, e os casos que não são colocados nessa lei, nessa diretriz? Eles são, os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Nacional de Educação, quando a matéria for competência da União, quando já citamos o que é competência da União, e serão resolvidos pelos Conselhos Estaduais de Educação, quando for competência dos governos estaduais, estando aí essas duas instâncias aptas a julgar esses casos que são omissos na legislação.